Olá, queridos e amados, como é que vocês estão? Chegando aqui ao nosso segundo episódio da nossa série especial. Quero dizer para vocês que essa série não existe em lugar nenhum. Ela é única. Agora que ela está existindo, que eu estou abrindo aqui para vocês, eu quero dizer para vocês que antes de passar por tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês, são coisas que eu aprendi, pessoais, e também coisas que eu frequentei muitos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, para tentar desobstruir situações que eu precisava tirar de dentro de mim. E eu não conseguia. E obtive grandes respostas e resultados que quero aqui trazer hoje. Inclusive, fiz vários cursos na terapia para ser uma terapeuta na área cristã, tá? Deixando claro aqui, que foi a área que mais me ajudou a realmente ver e reconhecer, a lidar com as coisas que estavam ao meu redor. Então hoje eu quero trazer para vocês aprender a lidar com as feridas do passado e o perigo de guardar mágoas, os pontos principais aqui que são os traumas e dores. E no finalzinho aí tem um exercício bem legal para vocês. Amém? Eu sei que muitas vezes nós lidamos com feridas do passado que podem se tornar até prisões invisíveis. Há coisas que nos limitam. Há situações que nós passamos, seja com parentes, seja com alguém que a gente gosta muito, a gente se machuca, mas a gente não demonstra que está machucado. Eu não sei se você é dessa forma. E isso limita o nosso crescimento. E isso faz com que a gente passe a viver um sentimento limitado de fé dentro dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque muitas vezes essas marcas emocionais, elas resultam em rejeições e perdas. Porque a gente vai se decepcionando, a gente vai sendo abusado mentalmente. E isso o quê? Isso cria dentro de nós uma casca. A gente o quê? A gente aprende a se defender, a não confiar mais. E quando a gente não trata essas feridas, elas são criados obstáculos para viver o propósito, para não viver o propósito de Deus, porque a partir do momento que o obstáculo ele é criado, você precisa superar ele, você precisa enxergar qual é o obstáculo que está te atrapalhando de continuar o propósito de Deus na sua vida. E o Senhor, ele deseja nos curar completamente e nos dar um novo recomeço. E traumas e dores, eu entendo que para enfrentar tudo isso, as pessoas, elas evitam confrontar suas dores, elas se protegem, elas não querem reviver o sofrimento novamente. Eu não gosto de lembrar como a minha mãe faleceu, não gosto de lembrar tudo que ela passou, né? Eu vou citar aqui a minha pessoa porque eu passei por tudo isso aqui que eu estou hoje dando o estudo para vocês, que não é nada mais, nada menos do que muitos tratamentos por onde eu passei e estudos que eu também participei dentro de aulas e cursos, que hoje me tornam uma terapeuta dentro da área cristã, não só como pastora também. Mas durante o meu período, a qual eu sempre tentei evitar situações, as pessoas que já perderam seus pais, suas mães, são pessoas que dentro delas ainda existe ainda algum resquício. Claro, obviamente, a gente sente falta. O meu filho, o mais novo, de vez em quando eu tenho que acalmar ele, sempre quando faz um mês ali, dentro daquele mensalmente ainda está muito recente, obviamente, mas como eu estava para estar hoje, eu precisei realmente me resignar. A resignação é importante, mas por muitas vezes, por muitas vezes eu passei a ignorar. Passei a ignorar o sentimento de culpa, de não poder estar ali, né? Por várias vezes eu falei isso aqui, mas é preciso eu falar, gente. Senão não tem como vocês entenderem qual é a proposta aqui da nossa palestra. Ou ministração, como vocês desejam aí trazer. Então, eu passava a ignorar
os meus traumas. E isso não fazia ele desaparecer dentro de mim. Pelo contrário, ele se manifestava mais de uma forma como ansiedade, depressão, eu ficava insegura, eu não cuidava da minha aparência, eu tinha dificuldades nos meus relacionamentos que eu sempre amava, meus amigos, pessoas de anos e anos e anos e anos. Eu tinha uma grande dificuldade em me reaproximar deles. É tanto que agora no final desse ano, eu fui convidada a participar de várias coisas esse ano, graças a Deus, e eu comecei a me familiarizar mais com as pessoas às quais eu havia me distanciado. Por quê? Porque eu estava passando por um período difícil com relação à doença da minha mãe, com relação a eu tentar reestruturar a minha vida com relação às perdas e às frustrações que eu tive no passado. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que a fé, ela não nega a realidade da sua dor, mas ela nos dá a força para enfrentar. E Jesus, olha, vamos lá, Jesus, ele ignorou a dor das pessoas. Aliás, Jesus, ele nunca ignorou, corrigindo aqui, ele nunca ignorou, gente, perdão, a dor das pessoas. Ele as acolheu e curou, certo? E quando eu entendo que Jesus, ele não ignorou ali aquele momento, eu entendo que eu não sou ignorada e eu não preciso ignorar a minha dor, porque eu tenho alguém que olha por mim. Ah, mas você está muito fixada na sua religião. Não é religiosidade, são coisas pessoais. Aqui é um tratamento pessoal entre eu e Deus, o qual você também pode adquirir a partir do momento que você passa a ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Por isso que eu anotei aqui, anotem aí, por gentileza, passos para enfrentar traumas e dores com fé. Eu aprendi a reconhecer a minha dor, e quando eu aprendi a reconhecer a minha dor, eu passei a admitir que algo que me machucou não era sinal da minha fraqueza, mas o primeiro passo era para eu me curar. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de pedir perdão para as pessoas. E um perdão genuíno, um perdão realmente de corpo e alma, né? Nunca foi tipo, me desculpa. Não, eu sempre pedi perdão, por quê? Porque eu acho que quem pede perdão também está se perdoando. Mas aquele que ignora o perdão, ele é ignorado pela vida. E não queira ter orgulho próprio, porque esse orgulho próprio, ele pode te destruir à medida do tamanho que ele for. Então, comece a orar. Além de reconhecer a sua dor, comece a orar, entregar a Deus, comece a derramar o seu coração diante dele. Assim como Davi ele fazia lá no livro de Salmos, dentro do Salmo 51, um coração quebrantado. Deus, ele se importa com cada lágrima. Então, eu aprendi a substituir a minha dor pela verdade da palavra. Eu comecei a praticar a palavra de uma forma que eu pudesse ali instalar ela. Sabe um aplicativo quando você baixa? Aí eu comecei a instalar isso dentro de mim. E quando eu comecei a instalar isso dentro de mim, eu comecei a substituir a minha dor, a declarar, a proclamar, para que eu viesse a entender que eu sou amada, que eu sou perdoada, que eu sou restaurada. E isso não só substituiu a minha dor, mas também me fez enxergar coisas que eu nem entendi ainda que estavam acontecendo comigo. E terceiro e último aqui para a gente poder entender o perigo de guardar as mágoas e ressentimentos, tá? Já estou quase acabando. E quando a gente entende a necessidade de substituir a dor pela verdade da palavra, a gente entende que a gente é amado e perdoado e restaurado, a gente começa a ver a vida de outra forma. Mas existem casos, eu vou dizer aqui para vocês, como o meu, eu precisei procurar ajuda. Eu precisei muito procurar ajuda. Deus, ele pode usar sim as pessoas como terapeutas cristãos e conselheiros para trazer cura.
Quando essa palestra que eu estou aqui falando com vocês, ela vai trazer sim uma amplitude para você entender a sua dor, mas ela não vai te curar se você for uma pessoa que você não entenda os seus sentimentos reais. E o versículo-chave que eu quero trazer aqui está perto dos que têm um coração quebrantado e salvar os espíritos abatidos. Salmos 34, verso 18. Eu entendo que quando Deus ele nos traz à existência o que estava no nosso subconsciente, ele nos alerta. Sabe, a palavra diz que não há nada em oculto que não possa ser revelado. E quando nos é revelado situações que nos feriram e que a gente lembra e dói, isso pode trazer, talvez, para a nossa vida muitos ressentimentos e mágoas. Quando você não revela e não reconhece. E o perigo de guardar isso é muito sério. Eu estava muito doente. Eu cheguei a ter vários cistos dentro de mim. Eu cheguei a ir em médicos, eu cheguei a fazer exames. E eu não tinha mais assim uma palavra de consolo. Chegou até uma época que eu contei para uma pessoa e ela não acreditou. Ela quis pegar no local para ver se realmente tinha. Então a frustração, ela chega a ser uma coisa, com as pessoas, ela chega a ser uma coisa que se você não tiver orientado, baseado em cima de uma palavra de Deus, você começa a não olhar mais para as pessoas da forma que você olhava. Por quê? Porque você vê a verdade nas pessoas. Não que elas não prestam, nada disso, mas é porque muitas vezes a gente não escolhe o momento e nem as pessoas certas para a gente poder estar ali próximo. Então, Deus, ele me ensinou as consequências de guardar situações que não eram minhas. Os sentimentos, muitas vezes, eu sou uma pessoa que eu não sou de guardar mágoa, mas eu guardava sentimentos que talvez isso trouxesse uma tristeza constante dentro de mim. E isso tirava a minha paz interior. Isso me distanciava de Deus, porque a falta, muitas vezes, de me perdoar endureceu meu coração. E isso fez com que eu não visse o que Deus tinha para a minha vida. Eu tive, como aqui foi dito, problemas de saúde, eu tive dores, eu tive insônia. As minhas insônias gerou aí o devocional Porque Dele e Por Ele, né? Para quem não sabe, eu escrevi um devocional. E tudo isso dificultou muito os meus relacionamentos. Foram prejudicados de amizade. Pessoas que eu gostava muito, eu realmente me afastei. E pessoas que estavam próximas de mim, ali não era eu, era apenas Deus que estava ali mostrando quem era. Mas, na realidade, eu achava que as pessoas gostavam de mim pela pessoa que eu era, mas na realidade eu não estava enxergando que o meu problema, pessoas que eu conversava não podiam resolver. E aí foi quando eu acordei para procurar um terapeuta, eu comecei a me fechar, a ficar uma pessoa mais fechada, a me controlar mais, porque senão eu ia desabar a todo momento, eu ia chorar, eu não ia conseguir elevar a minha pessoa a pensamentos mais positivos, sabe? E aí quando eu comecei a libertar os meus ressentimentos comigo mesma, por não conseguir fazer tal coisa, por não conseguir enfrentar, pela falta de condições financeiras, por não chegar a uma meta X e estar em idade X, tudo isso me acorrentou, problemas de saúde seríssimos. Eu não pude entrar em uma rota de decisão que eu pudesse sair daquela zona, porque eu precisava ainda continuar nela, até o período que eu pudesse ali estar me levantando. E quando eu me levantei, eu pensei que eu fosse morrer. Eu tive uma crise muito forte de uma queda de pressão
o meu lado esquerdo, ele adormeceu, a minha cabeça, ela ficou dormente, eu não sentia a minha língua e eu desmaiei. Aí foi quando eu realmente comecei no meu subconsciente a falar com Deus. E o meu filho menor participou disso, tá, gente? Foi mais ou menos aí de meia hora a 40 minutos. Eu tenho uma grande amiga que estava ao telefone no momento e foi testemunha e é até hoje do ocorrido. Então, o perdão, ele não justifica o erro do outro, mas ele libera e liberta você do peso da dor. Jesus, ele nos ensinou a amar os nossos inimigos. Ele ensinou, mas a gente tem que aprender, lá em Mateus 5:4, a gente tem que aprender também a suportar uns aos outros, perdoar as queixas. Muitas vezes as pessoas, elas não agem com perdão conosco e nós não podemos esperar delas a forma que nós a tratamos, certo? Se você trata uma pessoa bem, ela te trata mal, você não pode esperar que ela te trate bem. Claro, obviamente, você tem uma certa obrigação de se respeitar, isso é normal. Mas em Colossenses 3:13 fala que a gente tem que suportar, perdoar as queixas, aqueles que estiverem contra uns os outros e perdoar, porque o Senhor nos perdoou. Em Colossenses 3:13. Eu acho interessante porque muitas pessoas estão pegando um versículo e distorcendo ele, dizendo que eu sou obrigada a perdoar, mas eu não sou obrigada a conviver. Obviamente, alguns fatos sim. Mas se você for seu marido ou sua esposa, como que você vai botar isso em prática? Não tem como. É uma mulher que está ferida há anos e anos, o marido que foi traído, mas convive pelo respeito, pelo amor à família, com a esposa, não se relacionam mais da forma que se relacionava. Como que vai ser possível um relacionamento se não houver perdão? Por isso que tem tantas traições, por isso que as pessoas não respeitam mais umas às outras. E cada dia que passa fica mais difícil a convivência, porque as pessoas estão mais intolerantes, as pessoas estão mais impacientes, elas estão menos introvertidas, as pessoas elas estão menos de conversar. Quando você senta num trem, você senta no ônibus, as pessoas estão sempre no celular. Você senta do lado, pede licença, a pessoa nem te escuta. Você fala bom dia, a pessoa está no ônibus, ela nem vai te ouvir porque ela está no celular. Então, assim, existem situações que tentam distorcer o seu momento para que você mude até o seu temperamento. E a gente entende o quê? Que as pessoas, elas carregam marcas e mágoas que elas viveram. E algumas cicatrizes que ainda dói porque elas foram maltratadas, ignoradas, como aqui eu falei de homens e mulheres. E a cura começa quando a fé, ela entra, porque a gente decide expor as nossas feridas diante de Deus. Foi o que eu fiz. E eu vou falar para vocês o segredo, tá, gente? E eu vou falar também aqui que o perigo de guardar mágoa é como um bebê veneno esperando que o outro morra. Eu não guardo mágoa em questão do outro. Eu guardava uma mágoa em questão de mim mesma. Por não me perdoar, a chegar a tal ponto, como aqui foi dito, de não ter conseguido administrar aquilo que passou. E aquilo sempre vinha na minha mente, porque até a minha mãe, ela me fazia lembrar disso. Olha, você já teve isso, mas você perdeu tudo. E aquilo trazia uma frustração dentro do meu coração e uma vontade muito grande de não existir, de sumir, realmente de forjar o meu caráter. E a gente entende que quando a dor ela manifesta de uma forma muito intensa, a gente não tem paz interior. Mas quando a gente libera o perdão, a gente entende que é um ato de libertação pessoal. Isso é pessoal. Não é você esquecer da dor, mas é você entender que a sua dor, ela não vai te definir, mas ela vai te elevar lá na frente para ajudar outras pessoas.
Porque não existe dores as dores, existem dores que elas vão tentar te definir. Mas existe também uma promessa ainda muito maior que te chama para a cura. Então você não é o que te feriu. A gente não é o que aconteceu conosco. A gente é o que Deus está restaurando em nós. Porque quando a gente decide hoje, a gente decide soltar o peso. Quando eu decidi soltar o peso, eu gritei. Eu gritei muito. E aí foi quando eu dei essa... Eu não sei, aparentemente o médico disse que poderia ter sido ali um AVC, eu poderia ter tido um AVC, a veia ainda estava muito inchada da cabeça e a pressão, não tinha nem pressão praticamente. Então haviam coisas ali que eu poderia naquele momento me entregar. A minha vontade naquele momento era de me entregar, mas eu entendi que dentro de todos os tratamentos psicólogos e terapeutas que eu já passei, se eu não abrisse o meu coração para realmente estar em cada lágrima derramada diante de Deus, eu não pudesse transformar em força de cura, eu não poderia ter novos recomeços. Então eu não podia ter medo de revisar o meu passado, né? Eu precisava me libertar de uma vez, porque eu não preciso segurar na mão de Deus para curar as minhas feridas. Eu preciso receber uma nova história para viver. Então, por que eu não preciso segurar na mão? Porque quem segura nas mãos de Deus para a cura, muitas vezes cria uma elevação muito forte. Nada contra, é até certo você segurar na mão de Deus. Mas aquele momento era eu e eu. E eu precisava naquele momento não estar mais estagnada, mas eu precisava viver. Eu precisava viver a minha vida. Mas tem muita gente pessoas que são indecisas durante o seu percurso de vida e não tem uma vida estabilizada porque os seus pensamentos estão voltados a outras pessoas ou a situações. E isso não descreve quem somos, mas há mudanças que precisam ser tomadas mediante as decisões. Então, tudo isso me fez enxergar o quanto eu sou preciosa, o quanto Deus tem na minha vida. E quando eu entendo que Deus, Ele libera sobre a minha história aquilo que eu preciso ter, que eu aprendi com Ele, amados, eu não vou mendigar o pão. Eu vou aonde realmente, verdadeiramente, Deus pode me entregar. Só para finalizar aqui, eu quero contar o meu segredo. Bom, durante essa fase que eu estive em terapia, a qual a terapia cristã ela me ajudou bastante, assim, muito mesmo, tem me ajudado muito. E faz parte, hoje eu ajudo outras pessoas, já ajudava antes, mas não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu aprendi através desse exercício que eu vou falar para vocês, e vocês vão fazer e vocês vão ver uma diferença muito forte. Eu escrevi uma carta. É uma maneira poderosa assim de liberar, sabe? De liberar traumas, mágoas que expressam os nossos sentimentos de uma forma escrita. Nesse exercício, eu ajudei a trazer mais clareza sobre o que eu precisava ser, o que eu precisava entregar para Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel e uma caneta, seja um caderno, você vai sentar no lugar tranquilo. Eu geralmente era às madrugadas, tá? Eu tenho, acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 12 cadernos de 24 matérias. 12 cadernos. E neles eu escrevia muito. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa dor que está dentro de você. Você vai começar a expressar os seus sentimentos. E como isso tem afetado a sua vida. Eu vou deixar escrito essa dicasinha lá
na descrição do vídeo, tá bom? Aí você vai falar sobre as suas decisões de perdoar ou não, se você não perdoa, se você quer entregar elas para Deus ou se você quer continuar com elas guardadas, mas você vai colocar algo. Se você escolhe perdoar, você vai colocar algo nessa carta. Primeiro o seu nome completo, depois você vai escrever: hoje eu escolho perdoar. E você depois vai finalizar, colocar assim: Senhor, eu entrego a Ti essa dor e não quero mais carregar esse fardo. Depois você vai colocar assim: Pai, eu entrego em Tuas mãos, porque eu estou sendo libertada dessa dor. Me ensina a viver com a Tua paz. Quando a gente termina de escrever e orar, quando você terminar de escrever, você vai orar. Você vai começar a sentir no seu coração queimando. Sabe, eu sentia assim como se fosse uma dor muito grande no meu coração. Uma vontade de gritar, sabe, não era de dor, nada, mas era uma sensação de liberdade, uma coisa boa. Aí eu escrevi tudo ali, rasguei, queimei a carta como um símbolo de libertação sobre a minha vida. Porque a palavra diz em Mateus 11:28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Então eu aprendi muito. Por quê? Porque enquanto eu carregava as feridas do passado, isso estava me impedindo de experimentar a plenitude de Deus, a plenitude da vida, aquilo que Deus tem para nós. Quem me conhece aqui sabe, eu não sou uma pessoa tão inteligente assim, sabe, a ponto. Eu também tenho as minhas questões. Eu tinha uma dificuldade muito grande, acho que mesmo, né? Em relação à matemática. Eu sempre tive, porque eu fui uma pessoa muito oprimida em ter dificuldade em memorizar a matemática. Então, eu morava em uma cidade do Nordeste e ali era imposto como se fosse, sabe essas tábuas de carne que você tem em casa? Mais ou menos isso. E aí a pessoa, quando eu errava, a pessoa vinha com aquilo e tacava na minha mão. Ou então ela te colocava de joelho, debaixo de feijões. Isso trouxe para a minha vida, para algumas pessoas, isso é normal, mas para mim não. Para mim trouxe muitas consequências fortes. E minha mãe não estava presente ali. Ela estava viajando, ela me deixou com tios maravilhosos, pessoas boas, mas que tiveram outros ensinamentos, outras formas de ser ensinado, mas que eu, na minha época, na minha geração, eu não precisava daquilo, porque aquilo, devido a algumas frustrações que eu tive na infância, e aí durante aquele período eu ter mais isso afligiu ainda mais o meu coração. Então, quando eu fui trabalhar em um ambiente o qual eu saí recentemente, eu sou muito grata a todos lá, eu sou muito grata mesmo, ao dono, ao gerente, às pessoas que eu trabalhei com elas, cada um tinha um temperamento, foram quase 4 anos, e eu também vou escrever no meu livro, viu, gente? Então, eu aprendi no meio disso tudo que quando a gente vive uma vida, que a gente se limita, a gente cria padrões para nós mesmos. E ali eu falei, eu não vou conseguir. Eu trabalhava num caixa, eu tinha grande dificuldade com a matemática, não tinha muita coisa para fazer com relação a ela, mas eu mexia com muito dinheiro. E isso dificultava a minha mente. Eu me tremia ao fechar o caixa. E eu tive uma queda muito alta de quebrar o caixa. E era um mês, eu trabalhava praticamente para estar ali. E foi um período muito difícil da minha vida, em o qual minha mãe adoeceu. E eu também fui diagnosticada com algumas coisas no meu corpo. E também estava com problemas seríssimos de saúde. Que é um outro passo que eu quero contar lá na frente para vocês. E aí eu fiquei em um estado de não conseguir me segurar pelo fato de não me perdoar a mim mesma, e com tudo aquilo eu passei a reconhecer
que muitas coisas que nós passamos não são as pessoas, são às vezes nós. As pessoas têm os seus defeitos, suas qualidades, enfim, né? Mas nós, às vezes, precisamos sair de cena. A necessidade de sair de cena é muito grande quando nós carregamos pesos pessoais. Eu aprendi muito e eu sou grata, como eu aqui havia falado, a todos por onde eu passei, a todos que eu conheci, em todos os ambientes de trabalho que eu passei. Esse, para mim, foi uma etapa muito, muito forte, porque foi uma época que eu estava superando um trauma da matemática e ninguém vai entender isso. Só terapeutas que realmente, pessoas que realmente são profissionais que vão entender o como eu lidava com essas feridas, o como eu era muito difícil. Gente, eu tinha muita dificuldade. E muita dificuldade mesmo. Eu não conseguia mexer com números para a minha vida, era muito complicado. É um pouco ainda hoje, mas hoje eu supero com mais, eu lido hoje com mais tranquilidade, paz. Eu não tenho eu ficava me tremendo, sabe? E eu lembro uma vez que quando a gente era ensinado a matemática, a gente era colocado dentro de um quarto escuro. E aquilo me afligia muito, porque ali eu estava precisando urgentemente de acolhimento, porque eu não tinha ali o pai, eu não tinha a mãe por perto, eu estava na casa de tios, eu estava bem acolhida, enfim. Mas eu precisava de afeto, porque eu sempre fui uma criança carinhosa, uma criança alegre, uma criança feliz. Mas há momentos em nossas vidas, isso estava no meu subconsciente, tá? Quero dizer aqui para vocês. E com o tempo, isso foi revelado à minha pessoa em sonhos e foi trago para a minha vida. Então, eu comecei a descaracterizar situações que eu precisava. Sabe quando você vai procurar algo que você perdeu até dentro do seu lar que você não encontra? Eu comecei a fazer isso dentro de mim. Há poucos meses eu fiz um tratamento de 3 meses terapêutico e ali eu encontrei e me reencontrei para que eu pudesse hoje estar aqui. E hoje, com a graça de Deus, sendo renovada todos os dias, eu não vou dizer para vocês assim, olha, eu estou curada 100%, porque ninguém é curado 100%. Mas hoje eu estou restaurada, eu estou revitalizada, eu estou aprendendo a renovar dentro de mim as coisas que eu pensava que eu não ia conseguir. Hoje eu consigo fazer as coisas, hoje eu consigo me superar, porque eu aprendi que dentro de mim existem defeitos, que se eu souber onde está, eu posso ali tirar e posso trazer à minha vida uma qualidade de vida melhor. Até para a minha vida mesmo pessoal, eu estava assim, sabe quando a pessoa ela não liga mais para ela mesma, para o cabelo, para a pele, para tudo isso. Eu sempre, quem me conhece sabe que eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de me cuidar, mas sempre gostei muito de academia. E foi uma época da minha vida, foi uns 4 anos, eu fiquei realmente assim, parecia que eu estava esquecendo de mim, eu estava definhando em mim mesma. E isso me trouxe muitas consequências de saúde, me trouxe fardos que não eram meus. Então eu quero dizer para você, escolha perdoar essa pessoa que você não perdoou. O meu caso não era perdoar pessoas, era perdoar a mim mesma, era entender a mim mesma, era perdoar as frustrações que eu tinha passado nos meus relacionamentos e também entender que tudo que eu passei foi também não só culpa minha, mas por falta de maturidade, por requerer muito de mim, não poder dar aquilo que eu achava que era culpa, sentimentos de culpa. Quando o sentimento de culpa ele nos abate, nós ficamos muito inflamados. Eu fiquei tão inchada, chegou um período da minha vida que eu estava tão inchada, gente, que nenhuma roupa servia, só as roupas pretas que eu tinha.
Então, quando eu resolvi fazer essa carta, eu já estava em um período bem tranquilo, sabe? Aquele período assim, bem zen. E eu precisava enxergar, mas eu estava ali naquele momento sem saber como eu ia fazer. E aí eu falei, eu vou fazer uma carta para Deus e Ele vai resolver esse problema aqui, eu não quero saber. Eu tinha que jogar aquela situação ali e lançar fora. Foi quando eu resolvi dar uma volta por cima na minha história. Eu comecei a rever diagnósticos que eu havia tido. Eu comecei a dar uma reviravolta em situações que eu poderia sim começar a expressar os meus sentimentos de formas mais claras, que eu pudesse ali retomar os meus relacionamentos de amizade, que são pessoas maravilhosas, que eu poderia estar próximo quando eu mais precisei, eu me distanciei, me aproximei de pessoas que não eram amigos, pessoas que estavam perto, mas não eram as pessoas que eu realmente queria que estivesse. E aquilo me frustrou, talvez, no momento que eu mais precisasse, mas foi muito bom, porque eu aprendi, sabe, acolhimento, essa coisa de abraço e também de respeito, calor humano é muito importante. E as pessoas, devido ao seu temperamento, às suas insatisfações, elas também às vezes agem de forma que afeta a nossa vida, mas nós temos que aprender a respeitar, porque ninguém tem culpa de nada, amém? Então eu quero trazer aqui hoje para você, faça essa carta hoje, expresse os seus sentimentos, fale o que você sente para que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir e também comentar. Deus abençoe a sua vida.